Estenda a sua mão para cá, vamos estar orando. Pai, eu te louvo pela vida do pastor Weckles. Eu te louvo, Pai, porque eu creio que o Senhor já tem movido na vida dele algo poderoso, e através da vida dele, ele já tem sido um instrumento nas tuas mãos para essa geração, para os lugares onde o Senhor já tem levado. E louvamos ao Senhor, porque o Senhor preparou este tempo para ele estar aqui conosco, Pai. Pai, que nessa manhã ele seja um canal, ele seja uma voz profética para alinhar o nosso coração ao teu coração, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Aleluia, bom dia, queridos. Quantos dormiram bem, descansaram? Aleluia. Ontem tivemos um tempo bem intenso na presença do Senhor, foi maravilhoso. E como eu disse, melhor vinho ele sempre fica para o final da festa. Então, se ontem nós começamos assim, imagina o que vai acontecer quando os irmãos ali pegar para ministrar. O melhor vinho vai sempre ficando para o final da festa, né? Então se prepare, porque eu vim aqui só para abrir. Os irmãos ali que vão, né? Já estão conosco ali, eu agradeço a Deus. Eu queria, não estou, né, de maneira nenhuma bajulando nada. Eu não posso, mas eu queria poder ficar o restinho dessa conferência, que eu tenho que ir para outros lugares, para poder ouvir os irmãos que vão ministrar aqui, porque eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso, vai ser algo de Deus. E o que é gostoso de congresso é isso, a gente vai crescendo, a gente vai se lançando cada vez mais, se rendendo. E muitas vezes, queridos, nós temos um conceito errado, achando assim, é Deus que determina, é Deus que quer fazer. Mas na verdade é o quanto mais a gente se rende. Quanto mais você se rende, quanto mais você se entrega, pode saber que Deus sempre está pronto para fazer. Deus está sempre pronto, aliás, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração, dando um pouquinho de sequência àquilo que nós trabalhamos ontem. Nós trabalhamos que Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de maravilhas, Deus é um Deus que nos transforma, e quando estamos na presença dele existe alegria. Nós trabalhamos ontem algumas evidências, mas hoje eu quero trabalhar algo que vai te dar um passo, né? Uma palavra de mensagem, uma mensagem de esperança, para você dar mais um passo em direção a uma vida de milagres. Eu não sei se na cidade de vocês, com certeza tem, mas lá na nossa igreja nós temos um problema crônico. Não é só a pomba do Espírito Santo que desce lá na nossa igreja, meu irmão. Pensa uma igreja que tem pomba, é a nossa. E antes, se você pegar antigamente, eu não sei aqui quem era disso, mas tinha gente que pegava a tal da espingardinha de pressão e dava um jeito em pomba. Ou às vezes pegava estilingue, não sei como é que vocês chamam aqui, estilingue, cetra, e saía para caçar passarinho. Hoje, se você der uma pedrada numa pomba, é crime inafiançável quase, né? Você está perdido. Então, e lá na igreja, queridos, pense um problema que eu tenho é com a tal da pomba. Tem muita pomba na igreja, porque pomba, quando ela acha uma casa para ficar, o povo pode mudar, e as pombas continuam na casa. E lá na igreja tem um monte de irmão que já é batizado a hora que está entrando no culto já. Vem com a roupa limpinha às vezes, e quando entra as pombas, quando está para entrar na igreja. Meus irmãos, eu já fiz de tudo para tentar dar um jeito nas pombas. Você não pode matar, porque se fosse antes, dizia assim, joga, tem tipo de um milhozinho, que é tipo um veneno, você joga lá, acabava com as pombas. Aí me falaram, não pastor, mas não dá para fazer. Mas sabe o que você faz, pastor? Põe cerca elétrica em cima da igreja, que aí não vai ter problema. Queridos, nós já fizemos de tudo, e as pombas permanecem, né? Difícil de lidar com as pombas lá. Graças a Deus tem uma pomba do Espírito Santo, que essa é muito bem-vinda, está sempre lá também, né? É maravilhosa. Mas a tal da pomba, o pássaro, não é fácil de você lidar. Tem gente que olha e diz, é a coisa mais linda, né? Uma pombinha. Mas pega um monte de pomba lá para você ver, para você ter que lidar. A palavra que eu quero trazer ao teu coração hoje é o que fazer quando a pomba não volta. O que fazer
quando a pomba não volta. Sabe, queridos, eu em Guarapuava eu gostaria muito que as pombas lá não voltassem, mas infelizmente no real lá elas estão voltando. E essa mensagem vai te remeter aos dias de Noé. A Bíblia fala que Noé passou por anos, construindo debaixo de uma palavra de Deus. Imagina numa região que não chovia muito, Deus chega para Noé e diz assim: você vai ter que construir uma arca, essa arca, e dá todas as dimensões da arca, e Noé passa tempo ali construindo, dando do seu dia a dia, do seu esforço, obedecendo à vontade de Deus, e até que chega um dia que Deus diz assim: chegou a hora, chegou o tempo, entra na arca, entra você, entra a tua mulher, entra as mulheres dos teus filhos, os teus filhos. E tirando a brincadeira, você viu que Deus não pediu para a sogra de Noé entrar? Percebeu? Deus poupou Noé da sogra estar na arca. Mas perceba que ele diz assim: entra Noé, entra tua mulher, entra teus filhos e as esposas dos teus filhos. Eles entram na arca e aí começa uma revolução, uma mudança completa naquele mundo. A Bíblia diz que o pecado tinha subido de tal forma diante de Deus, que Deus olha para a humanidade e diz: eu vou enviar o dilúvio, eu vou enviar juízo sobre esse povo. E sempre, querido, você vai perceber esse novo começo de Deus. Foi assim com Adão. Quando Adão pegou, caiu, errou, falhou, Deus prepara um novo tempo, Deus prepara um novo começo. Você vai ver que aconteceu assim com Noé. Deus sempre buscou homens tementes a Ele, homens que queriam levar a mensagem de vida, de esperança, de um amor, de um Deus que ama, de um Deus que quer ter relacionamento. E aí Deus levanta Noé, mas depois o povo também se perde, e Deus levanta Moisés, e Deus levanta Davi, Deus levanta Abraão, e aí vai fazendo alianças, mas sempre Deus buscou homens que queriam buscá-lo de todo o coração, que queriam ter uma família abençoada. É interessante que Deus, Ele diz para Noé, entra você e entra toda a sua família. Eu tenho entendido isso, o Evangelho entra na minha casa, ele entra na minha casa para atingir a minha vida, mas não somente a minha vida, ele vai atingir os meus filhos, ele vai atingir os meus netos, porque Deus é um Deus de gerações, eu não tenho netos ainda, mas eu tenho certeza que vai atingir, porque Deus é um Deus de gerações, e é maravilhoso esse nosso Deus que servimos, e vai atingir até a sogra também, Tem pessoas que dizem assim: a minha sogra é uma bênção, queridos, eu não tenho que... Se pense uma pessoa que foi abençoada com a sogra, esse sou eu. Minha sogra, ela é tão boa, ela é tão abençoada, que se eu estou em casa, a minha esposa diz assim: Weckles, me ajuda a lavar a louça. A minha sogra diz assim: não mexa com o ungido do Senhor. Você tem noção disso? Minha sogra, 25 anos de assembleia, de círculo de oração. E quando eu me casei com a Viviane, meu sogro estava desviado, nós conseguimos trazer o meu sogro de volta para a igreja, e aí depois ela veio para a nossa igreja. Mas ela assim, se eu estou lá no meu momento de descanso, a Viviane fala qualquer coisa, minha sogra diz assim: Vivi, não mexa com o ungido. Eu falo: meu Deus, essa é a sogra que toda pessoa desejaria, Qualquer coisa ela diz assim: não mexe com o ungido, deixa ele lá descansando. Eu falo: ô Jesus, o Senhor me abençoou demais, E pense uma mulher cheia de Deus. Todo dia que ela sai, se ela vai no mercadinho da esquina, ela volta, ela chega em casa e ela diz assim: ganhei mais uma alma para Jesus hoje. Todos os dias ela sai, ela evangeliza. Então eu brinco de sogra, mas tem uma coisa que eu não posso falar de sogra, porque Deus me deu uma sogra, Deus me deu um anjo, como dizem, É uma bênção. Queridos, eu quero que você abra comigo no livro de Gênesis, então, no capítulo 8, a partir do versículo 6. O contexto aqui já é o fim do dilúvio. As chuvas já tinham vindo, os homens já tinham morrido, animais já tinham morrido, e aí Noé está preparando a sua saída da arca.
texto diz assim, versículo 6 do capítulo 8: passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então, sabendo que as águas tinham diminuído Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez a pomba não voltou. Queridos, eu não sei se, o pastor disse que, o bispo Zeon disse que aqui na região tem muitos raios, Eu não sei se você já passou por um momento de uma tempestade muito forte, e você está dentro de casa, e a tempestade está tão forte, e eu às vezes, esses dias teve uma chuva muito forte em Guarapuava, e aí você está em um lugar protegido, está dentro da sua casa, mas eu não sei se você já fez isso, você ficar olhando pela janela e ver o que está acontecendo lá fora. Você está protegido, mas não sabe exatamente o que está acontecendo lá fora, e aí dá uma curiosidade que você vai e fica na janela, olhando, olhando como é que estão as árvores, olhando o vento, olhando, se tem placa na rua. Lá em Guarapuava venta muito também, e aí você fica de olho. Queridos, imagina Noé, uma época que não tinha vidro. Imagine só se a arca pelo menos tivesse aquelas janelinhas de avião, para ele ficar lá dentro da arca, o negócio acontecendo lá fora, mas pelo menos ele sabe o que está acontecendo. A verdade é que Noé entrou na arca e ele não tinha noção nenhuma. Ele sabia que Deus ia vir com destruição, mas ele não tinha noção exatamente de como as coisas estavam lá fora. Até que chega um momento que as águas param, e Noé, ele não tem noção nenhuma, porque ele não tinha nem um vidrozinho para ele poder olhar como que estava tudo lá fora. A Bíblia diz que tinha uma janela na arca, e que daí ele abriu a janela, depois dali ele começa a soltar ele solta as aves, solta o corvo, solta a pomba. Mas a verdade é que Noé, ele tinha uma palavra de Deus, ele entra nessa palavra, e depois ele não tem ideia de como que fica o mundo depois do dilúvio. Depois de um grande desastre, você não tem noção daquilo que você vai enfrentar lá fora, e essa era a realidade de Noé. E eu imagino, isso é minha imaginação, porque eu gosto de ler a Bíblia, eu vou pensando, eu imagino, depois de toda aquela chuva, Noé sabendo que era juiz de Deus, como será que Noé estava pensando que estava o mundo lá fora? Com certeza, cheio de cadáveres, de animais, imagina o cheiro, a situação com certeza era horrível, e dentro desse entendimento, perceba que a primeira ave que Noé solta é o quê? Um corvo. E por que ele solta um corvo? O corvo, ele se alimenta de restos de animais. Então a visão de Noé para esse novo tempo, ele falou: eu vou descer da arca, mas esse mundo aqui deve estar terrível. E ele solta então um corvo, porque com certeza o corvo então se alimentaria desses restos de animais e tudo mais, e isso daria certeza para ele que as águas tinham baixado. E a verdade, queridos, é que muitas pessoas, mesmo estando na arca, estando na igreja, estando em um lugar de proteção, a visão sempre que eles têm para fora é uma visão de corvo. A visão de corvo, queridos, é a visão humana, é a visão que você olha para as coisas não como Deus olha. Sabe, quando você olha, e você já viu pessoas assim, já se converteu, está no reino, tem uma vida abençoada, mas ele olha e diz assim: ah não, na minha vida é tudo horrível. Você já encontrou crente que gosta de reclamar?
Já encontrou? Se vem para a igreja, não, a igreja não, louvor demora demais, o pastor fala demais. Se vai para casa, minha casa é horrível. Se vai para a família, minha família é horrível. Sabe, na verdade, nós como homens, é bem natural nós sempre termos uma visão de corvo a respeito das situações, a respeito das coisas à nossa volta. A visão de corvo era a visão de que tudo lá fora estava horrível. E realmente tinha vindo um juízo. Mas o que Deus queria trabalhar com Noé era algo totalmente diferente. E queridos, se nós não cuidarmos na nossa vida, nós sempre teremos essa visão. É normal do homem muitas vezes olhar muito mais para os desafios, olhar muito mais para as dificuldades do que para o Deus que supre todas as coisas. Queridos, quando os espias vão enxergar a terra, quando eles vão para conhecer a terra, a maioria deles volta com uma visão de corvo. Eles voltam com um relato negativo. Eles voltam dizendo assim: a terra é até boa, mas os gigantes que tem lá, aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. O que é? Essa é a visão humana. É a visão de um Deus que não pode operar milagres. É a visão de um Deus que não tem um novo começo, que não pode escrever uma nova história, sabe? E se nós não cuidarmos, é muito natural na nossa vida, no nosso dia a dia, nós sempre soltarmos o corvo. Você está lá trabalhando, aí você começa a dizer: ah, mas esse Brasil nosso é terrível. Empresário aqui nesse Brasil nunca vai dar certo. Veja o tanto de imposto, veja isso, veja aquilo, ah, nossa região é isso. E às vezes nós vamos sempre lançando o corvo. Deixa o corvo voar. E como ontem eu ensinei, a gratidão, queridos, é o combustível para Deus agir. Mas a murmuração, ela também é um combustível para Satanás agir nas nossas vidas. Perceba que o povo estava no deserto, e você tem noção do nível de milagres que eles provavam. Queridos, no deserto a água saiu da rocha. No deserto, eu queria esse milagre lá em casa. Eu tenho 2 meninos, eu nunca vi gastar tanto tênis, meu irmão. Você tem que comprar tênis direto. Eu não sei quem é mais antigo aqui, mas como era bom o quichute, rapaz. Você dava um para a criança, né? Eu tinha um, amarrava aqui na canela, o quichute, com trava dessa altura, e durava. Mas hoje meus filhos eu compro tênis para os meus filhos, meu querido, não dura nada. Agora a Bíblia diz que no deserto as sandálias não gastavam. Imagina só você ter um milagre desse na sua casa. Imagine você, irmã, que gosta de sapato, seu sapato nunca estragar. E se crescer teu pé, o sapato cresce junto com você, com o pé. Veja só que milagre que é esse, gente. Eles viviam um milagre em cima de milagre. Era comida que descia todo dia, o maná caía. Levantava, pãozinho novo, fresco. Só faltava manteiguinha para passar em cima. Mas a verdade é que eles viveram milagres. Eles viveram com uma nuvem que os acompanhava, eles viveram com uma coluna de fogo. Quando tem um versículo da Bíblia que eu acho um dos mais engraçados. Sabe quando eles estão comendo só maná e estão com falta de carne? E aí eles começam a pedir carne, e Deus diz: eu vou enviar carne, vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Mas eu olho para esse Deus, eu dou risada, gente. Deus é engraçado. Deus olha e diz: olha, vocês querem carne? Então você vai comer carne até sair pelo nariz, carne. Tanto vocês vão comer. Eles tiveram milagres em cima de milagres. Mas o que governava no coração daqueles homens? Não era a pomba. O que governava no coração daqueles homens era o corvo. Era essa visão aonde, mesmo tendo milagres, o que eles sentiam falta era da cebola do Egito. O que eles sentiam falta eram das coisas que eles tinham vivido no Egito. Mas, queridos, no Egito eles viviam em escravidão. Aí Deus os liberta e ainda promete para eles uma terra que vai manar leite e mel. Quando eles chegam diante da terra, o corvo se manifesta mais uma vez. Ele diz: não, nós não vamos conquistar. Mas no meio de toda essa geração
tinha 2 homens que eram diferentes. Eles não tinham a visão de corvo, eles tinham a visão da pomba. Eles olham para esse e diz assim, né? Caleb, ele diz assim: além de querer a terra, eu quero aquela montanha lá. Ou seja, é um nível de entendimento daquilo que Deus pode fazer na minha vida, que eu quero ainda mais. Eu brinco com a minha esposa. Minha esposa, ela tem uma fé que é maravilhosa. A maior prova de fé foi ela ter casado comigo. Mas ela tem uma fé, queridos, que eu brinco até com ela. Eu falo: Viviane, eu tenho dificuldade, tem horas com Deus, porque Deus te mima demais. Tudo que você quer, Deus dá, né? E ela diz: mas é a minha fé, amor, eu tenho fé. E aí às vezes a gente olha para uma coisa, ela diz: amor, eu quero isso, Deus vai me dar. Eu falei: amém. Antes eu falava assim: Viviane, Deus te mima, né? E brincava com ela. E eu vejo quanto que Deus dá. E aí dentro disso, queridos, teve um dia que eu comecei a ter algumas experiências com Deus, e eu falei: sabe que dá certo esse negócio da Viviane? Da Viviane declarar algumas coisas e ter fé e dar certo. E como que eu descobri isso? Há muito tempo atrás, vocês percebem que eu não sou tão fit assim, né? Eu sou mais gordinho. E gordo, queridos, gordo ele não come, ele tem uma expressão de prazer enquanto ele está comendo. Você já viu gordo falando de comida? Já viu como é que é? Gordo, ele não fala assim. Por exemplo, a Vivi, a minha esposa é toda regradinha, querido, sabe? Ela é toda certinha, saladinha. Mas eu brinco: Vivi, você não come por prazer, você come por subsistência. Se você não comer, você morre. Agora o gordo, meu irmão, quando ele come, ele detalha para você. Não é assim? Ele pega uma carne, ele diz: olha, aquela carne que ela estava nesse ponto, quando eu passei a faca, escorreu aquele caldinho. Não é assim? Não vou falar porque senão você não vai nem prestar atenção mais na minha mensagem por causa do almoço. Mas a verdade é que, gente, gordo tem umas coisas que você olha assim, eu não sei, é coisa de gordo. Você sai para viajar, você já pensa em qual lugar você vai parar. Você já pensa assim, gente, agora o Luciano tá a coisa mais linda, né? Tá magrão. Mas quando eu viajava com o Luciano gordo, se a gente ia para Curitiba, já tinha que parar na Nila, já tinha que parar. Você já vai, o gordo, ele já marca os lugares da parada de comida. E eu estava um dia em casa, você vê como é que Deus trabalha com a gente. E eu estava um dia em casa, e sabe quando vai chegando assim, eu não sei se você já passou por isso, mas na vida de pastor isso acontece, né? Isso já é desde Pedro, quando o aleijado queria alguma coisa, ele disse: não tenho prata nem ouro. Então o bolso de pastor geralmente, né, tem aquele momento do mês que diminui um pouquinho, porque geralmente o gordo ele vai no restaurante no começo do mês, não é? Vai chegando para o final do mês, a gente tem que ir diminuindo a cota de restaurante. Sabe aquele dia que você está com fome, você chega na casa, olha para a geladeira, assim, abre a geladeira e diz assim: puxa vida, não é que não tenha nada, porque Deus nunca deixa faltar, mas o que tem você não quer comer. Já passou por isso? Eu sempre brinco que é nesses momentos que surgem as maiores invenções. Por exemplo, um cara misturar mostarda com mel e faz um molho maravilhoso, mas deve ser de um dia que não tinha nada na geladeira. Ele pensou: o que eu tenho? Tenho mostarda, tenho mel, então deixa eu juntar isso aqui e fazer uma comida. E aí vira. Aí o que acontece, querido? Sabe aquele dia, abri a geladeira, falei: mas não tem nada que eu queira comer, tem nada. Olhei, aí subi, fui para a sala, daqui a pouco desci na cozinha de novo, olhei a geladeira, falei: a Vivi não estava aquele dia em casa. Falei: Jesus, e agora o que eu faço? Olhei para o meu bolso, queridos, tinha uma carne específica que eu queria. Sabe quando te dá vontade daquela comida lá, daquele restaurante? Eu lembro que eu pensava na carne, eu pensava na farofinha que vinha do lado assim, eu pensava na batatinha que vinha em cima, aquela saladinha que quase nunca eu como, mas ela está ali presente. E eu pensei naquele prato assim, e falei: Deus, na verdade eu estou com vontade de comer isso. E eu vou até contar o nome do restaurante para vocês. O restaurante era Mombaê, não sei nem o que significa, mas eu falei assim: lá do Mombaê eu queria comer aquela carne. E aí, como não tinha, eu subi meio triste assim, falei: não vai rolar hoje, né? Não tem como pedir, sem dinheiro. Estou lá em cima, meu irmão, e Deus é tão maravilhoso. Deus sempre tem algo
além para nós. Se eu falar para você que eu orei, na verdade eu nem orei, eu fiz uma expressão, foi um desejo que subiu assim, entendeu? Aí toca a campainha lá de casa. Quando toca a campainha, eu falei, ué, não tinha ninguém para chegar. Quando toca a campainha na casa de pastor, ou é demônio para você atender? Assim, quando ninguém avisa que chega ao ponto de ir na tua casa, meu irmão, geralmente é demônio, né? Uma situação que aconteceu, né? E eu não fui com aquela expectativa. Quando eu abro a porta de casa, a dona do restaurante na minha casa, com uma marmitinha na mão. Daí ela, oi pastor. Eu falei, oi, tudo bem? Ela, então pastor, hoje quando eu estava preparando as carnes para o restaurante, Deus mandou preparar essa carne aqui para você. O senhor não se incomoda de comer na marmita? Ó, me arrepia, meu irmão, parece um testemunho bobo, mas olha aqui, eu estou arrepiado, meu irmão. Olha aqui, ó, estou arrepiado. Meu irmão, quando eu peguei aquela marmita, eu falei para a irmã, né, porque ela era da igreja, ela falou, mas imagine, não me incomodo não, como na marmita mesmo, não tem problema. Meu irmão, pense a comida mais gostosa que eu comi na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei que foi Deus que mandou lá em casa. Enquanto eu estava abrindo a geladeira e olhando para a geladeira lá, pensando, não tenho nada, Deus já tinha mandado a mulher começar a preparar a carne para mim, lá no restaurante. Mas a verdade é que muitas vezes nós temos Jesus, nós temos esse Deus que está disponível para nós, e continuamos com uma visão humana, uma visão de reclamação, uma visão de olhar para a geladeira e falar assim, ah, não tem nada mesmo hoje, oh, vida difícil. Sabe, você escolhe aquilo que você crê, e dentro daquilo que você crê, ou você atrai as coisas de Deus, ou você atrai os frutos da murmuração. Deixa eu te dizer, você atrai para você tudo aquilo que você crê. Tem pessoas que creem em mentiras, mentiras de que Deus não é bom, mentiras de que Deus é um Deus ruim, que está lá em cima sempre esperando o momento de nos punir. E aí, se você se relaciona com Deus assim, se você crê num Deus assim, é assim que você vai perceber a manifestação. Você vai olhar para situações como pessoas dizem assim, nunca faça a obra do Senhor. Já ouviu isso? Sabe por que não dá para fazer a obra do Senhor? Porque vem retaliação. Já ouviram isso? É uma maneira de crer. Se eu creio que o fazer a obra sempre vai trazer retaliação, é assim que eu creio, é assim que vai começar a acontecer na minha vida. Mas se eu creio que fazer a obra do Senhor é a coisa mais maravilhosa que tem, aquele que anseia pelo episcopado, excelente obra anseia, é maravilhoso, queridos. E se eu olho para isso dessa forma, é assim que eu me relaciono. Vocês estão entendendo? Se você olha para o teu casamento e você só olha coisas ruins, é só visão de corvo ali no casamento, é assim que será. Agora, se você olha e diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você olha e diz, Deus é um Deus de milagres, Deus está fazendo uma grande obra na minha casa. Se você olha e diz assim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Deus tem trazido até a carne quando eu quero, meu irmão. Deus é maravilhoso. Parece um evento, um testemunho tão simples. Uma carne que chegou na minha casa, mas isso mudou a minha maneira de me relacionar com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me escuta. Quando eu vejo o Senhor Jesus chegando diante de uma situação, vocês perceberam que tinha momentos que o Senhor Jesus não falava nada contra a enfermidade, não falava nada para a pessoa, ele simplesmente dizia assim, Pai, eu sei que Tu me ouves. E esse entendimento de que o Senhor te ouve, faz as coisas acontecerem na sua vida. Sabe, queridos, e depois dessa experiência eu falei, Deus, o Senhor é tão bom. Um negócio tão humano, um negócio tão bobo. Deu algumas horas depois eu estava com fome de novo. Mas mesmo assim, Deus, enquanto eu estava olhando para a geladeira, a mulher já estava preparando. Deus é um Deus que cuida de nós. Ele cuida. E eu imagino Noé.
ele precisava entrar em um novo tempo, era uma nova fase. Eu sempre brinco, queridos, que se tivesse registro de imóveis na época, Noé, quando ele desceu da arca, ele ia no cartório e dizia assim, ó, registra a terra inteira. Nome de quem? No meu. É minha. Você parou para pensar? Tudo era dele. Ou seja, tinha uma nova história para ser vivida, tinha um novo começo, tinha um novo tempo que Deus queria trazer para ele. Mas mesmo assim, dentro da arca, a visão dele foi uma visão de corvo. Agora o corvo voltou. Quando o corvo volta, Noé percebe, e a Bíblia não diz isso, mas eu não consigo entender por que teve essa mudança. Alguns estudiosos dizem que primeiro ele solta o corvo, que se fosse para não ter mais corvo não tinha problema. Mas eu não consigo ver dessa forma. Agora, eu não sei o que faz Noé mudar, mas primeiro ele solta um corvo, na segunda vez ele não solta um corvo, na segunda vez a Bíblia diz que ele solta uma pomba. A pomba não encontra lugar para pousar, volta para a arca. Mais 7 dias, Noé solta a pomba de novo. E aqui tem algo extremamente especial, que faz você mudar da visão de corvo para a visão de pomba. Quando a pomba volta, ela volta com o rebento da oliveira no seu bico. E aqui nós temos algo maravilhoso. Noé pensava em voltar com os restos mortais. Noé pensava em voltar trazendo uma mensagem para ele, dizendo assim, ó, lá fora o que tem é destruição total. Mas nós temos um Deus de milagre. A Bíblia diz que há esperança para a árvore, que mesmo cortada aos cheiros das águas, ela se renovará, e não cessarão os seus renovos. Depois de muitos dias intensos de dilúvio, a visão de Noé é que tudo estaria horrível lá fora, mas quando ele solta a pomba, a Bíblia diz que a pomba volta com o rebento da oliveira no seu bico. E ali existia uma mensagem. A terra foi destruída, não é por causa do pecado, mas um dia eu enviarei o rebento de Jessé, que a palavra do Senhor nos declara. Vou até ler o texto, porque eu acho maravilhoso esse texto. Isaías 11, a partir do versículo 1, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. A palavra do Senhor declara: Noé, você estava com a visão humana, mas tem uma visão de Deus para você. Vai chegar um dia aonde o pecado, o que o pecado causou, eu não enviarei destruição sobre a terra. Vai chegar um dia, Noé, aonde eu enviarei o meu filho. Ele é o rebento de Jessé, do tronco de Jessé. Ele é o rebento da oliveira, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito de conhecimento, e ele julgará com justiça. Deus estava dizendo: Noé, você está tendo uma visão do hoje, uma visão do homem, mas eu quero te trazer a visão divina. Eu quero te levar para um novo tempo. E a palavra do Senhor nos declara que lá na frente Jesus vem, e quando Jesus vem e ele vai para ser batizado, ali estava o galinho da oliveira sendo batizado, e quando ele entra para ser batizado, a Bíblia diz que uma pomba vem. O Espírito como pomba, que vem e repousa sobre ele. Ali estava se cumprindo essa imagem que Deus tinha mostrado para Noé lá, logo após o dilúvio. Uma pomba com o rebento da oliveira no seu bico, e sobre ele repousará a sabedoria. Deus estava dizendo: virá um que ele vencerá o pecado, virá um
que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Virá o meu filho para escrever uma nova história, queridos. Deus queria mudar a visão de Noé. Eu creio que nós estamos vivendo dias onde mesmo pessoas estando na arca, mesmo pessoas estando na igreja, ainda estão sendo dominadas pela visão de corvo, essa visão humana de que tudo é difícil. Mas eu vim aqui essa manhã para te dizer: tem um novo tempo, tem uma nova história. Sabe, nós nunca aconteceu tantos crentes, casamentos acabando, filhos tendo problemas com os pais dentro da igreja, pais tendo problema com os filhos dentro da igreja. Sabe, queridos, e quando isso vai chegando muito perto de nós, é muito natural nós começarmos a ter uma visão negativa. Ontem eu vi uma notícia: um pastor de uma mega igreja tirou a sua própria vida, e quando nós vamos olhando para isso, parece que a visão de corvo ela vai se instalando. Mas essa manhã eu vim aqui para te dizer: Deus é bom, Deus é bom, Deus é o Deus que traz renovo, Deus é o Deus que traz milagres, Deus é o Deus que traz restauração. Se você olha para o teu casamento e você diz: não tem mais nada aqui, está horrível meu casamento, veja a sua situação, pastor, parece que tudo já morreu. Deixa eu te dizer, tem uma pomba com um ramo de oliveira no bico, e o Senhor Jesus vai se manifestar dentro da sua casa, o Senhor Jesus vai se manifestar dentro do seu casamento. Sobre ele paira o espírito de sabedoria, de conhecimento, e ele vai dar a saída para essa situação que você está passando. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Eu esperava ouvir um amém agora, mais forte teu. Diz assim: amém, amém. Aleluia. Mostra que vocês não estão dormindo, meu irmão. Sei que é de manhã, está calorzinho, mas tem uma mensagem de Deus para você. Larga dessa visão humana. Deixa eu te fazer uma pergunta: como que você olha para o seu trabalho? Visão de corvo ou visão de pomba? Como que você olha para a sua igreja? Visão de corvo ou visão de pomba? Como que você olha para a sua esposa? Você vê nela uma pombinha? Como que é corvo no feminino, hein? Me ajudem. É corvo? Você vê uma pombinha ou você vê uma corva? O que você vê nela? Está entendendo? Porque a maneira como eu vejo, assim é. A Bíblia diz: como o homem pensa na sua alma, assim é. Nós sempre vamos enfrentar desafios. Noé, ele teve que vencer muitas coisas para entrar nesse tempo. Mas quando ele estava no melhor momento da sua vida, não tinha mais ninguém, queridos, para incomodar Noé. Todo mundo que tinha tirado sarro, dado risada de Noé, tinha morrido, acabou, passou. Mas mesmo assim, ele ainda estava com a visão errada. Mas quando, queridos, a pomba vem com um ramo de oliveira, isso era a sombra do que Jesus ia fazer. Sabe, e aí tem uma nova parte. A pomba volta, Noé pega a pomba, e depois ele solta a pomba de novo. A Bíblia diz que quando ele solta a pomba mais uma vez, ele soltou por 3 vezes a pomba. A primeira ele solta, a pomba volta sem nada. A segunda ele solta, a pomba volta com o ramo da oliveira. E na terceira ele solta a pomba, e a pomba não volta mais. Deixa eu te dizer, tem o dia, meu irmão, que a pomba não vai voltar. E nesse dia que a pomba não vai voltar, chegou o momento da sua atitude, é o momento da sua hora. Porque é nesse momento que ele entende que a pomba não volta mais. Chegou a hora de sair da arca, chegou a hora de começar a escrever uma nova história. Agora é o novo começo. A Bíblia diz que por 7 dias a pomba foi, ele demora 7 dias, e aí ele solta a pomba de novo. Ele solta a pomba no 8º dia.
8 na Bíblia fala de novos começos. Queridos, Deus estava dizendo para Noé: Noé, eu não quero que você saia da arca com essa visão humana. Eu te trago uma visão divina do meu filho que virá e vencerá o pecado. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a partir de agora, Noé, a pomba não vai voltar mais. Qual é a mensagem que está aqui? Saia e comece a escrever uma nova história. Deixa eu te dizer algo: Deus é um Deus de milagres. E Deus não precisa necessariamente do homem para fazer milagres. Vocês concordam comigo? Se Deus quiser fazer milagre, Ele pode fazer, concordam? Ele tem poder para fazer. Mas tem milagres que Deus decidiu permitir que o homem fosse um instrumento e participasse desse milagre. E a simbologia disso, queridos, está quando o Senhor Jesus recebe aquele cego. E talvez alguns aqui, a minha esposa mesmo, ela tem dificuldade com qualquer coisa assim que traga nojo. Ela tem dificuldade. Sabe quando você vai orar com as pessoas no encontro com Deus, o cara começa a vomitar ali e fica endemoniado? A minha esposa, ela sai correndo, meu irmão, porque ela não aguenta. Então ela tem que... Agora você imagina um milagre desse: chega um cego, Jesus dá uma cuspidinha na terra, minha esposa, ela já ia sair correndo, nessa hora já. Ela não aguenta, o estômago dela não aguenta. Aí Jesus dá uma mexidinha na terra assim ainda, cuspe com pó. Imagine o lodo que ficou. Eu leio a Bíblia assim, meu irmão, eu leio a Bíblia imaginando. Eu não consigo ler um texto desse e não imaginar um negocinho ali de cuspe no chão. E aí a Bíblia diz que Jesus pega aquele cuspe. Tem até uma música que diz, né, o cuspe santo que me curou. Aí ele pega aquele cuspe, chama o cego, aplica no olho do cego. Você conhece toda a história, não vou alongar aqui. O final é que o cego é curado com o cuspe. E várias vezes eu perguntei a Deus, falei: Deus, mas por que o cuspe? E aí um dia eu aprendi que Deus permite o homem participar do milagre dele. O homem, ele vive de tudo aquilo que sai da boca de Deus. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. E algo sai da boca de Jesus, que se liga ao pó, que é o homem que foi feito do pó. E aquilo traz cura. Tem momentos, queridos, que Deus vai fazer, mas tem momentos que vão se levantar homens que vão dizer assim: eu quero participar do milagre para entrar numa nova história. Você acha, quando Satanás vai tentar Jesus, ele diz assim: manda que essas pedras se transformem em pães. Até Satanás sabe que Jesus tem poder para mandar transformar a pedra em pão. O que mais tem em Israel é pedra, meu irmão. Tem toda aquela multidão e Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão. Ele podia simplesmente: quantos tem aí? 5.000? Então tá, 5.000 pedras se transformam em pães. Alimentava todo mundo. Mas o que que Jesus faz? O que que vocês têm? Vocês querem participar do milagre? Vocês querem provar do quanto Deus é bom? Vocês querem provar desse novo tempo? Então, aí os discípulos têm a visão do corvo na hora. Eles têm a visão humana. Ele diz: Jesus, nós não vamos ter nem panificador aqui, e não vamos ter nem dinheiro, não vamos ter. Visão do corvo. Jesus não estava falando de dinheiro, Jesus não estava falando de panificador, Jesus estava falando de uma semente. E essa semente, queridos, é quando você entende: a pomba não voltou, chegou a hora de eu me posicionar, chegou a hora de eu fazer algo. Aí os discípulos saem, pegam 5 pães e 2 peixes, que, vamos ser bem sinceros, com certeza aquele jovenzinho era magro. Se fosse gordo, não dava os 5 pães e 2 peixes. E olhar e ia dizer assim: o pão é meu, se vocês não trouxeram aí, problema é de vocês, né? Isso é brincadeira. Aí ele pega, vai lá, doa os pãezinhos, o Senhor Jesus dá graça e começa um milagre a partir daquilo. Tem momentos da nossa vida, queridos, que nós ficamos esperando em Deus, mas a pomba já não vai voltar mais. É a hora de você entender e você se posicionar. Também com o povo no deserto aconteceu várias vezes isso.
Momentos onde o milagre acontecia, o maná caía e ninguém precisava fazer nada para o maná cair. Mas quando eles chegam diante do Mar Vermelho, e eu não sei se você já passou por momentos assim, momentos onde a resposta da tua oração não é bem a que você queria. Você ora e a resposta vem e te dá uma invertida. Moisés chega: Senhor, o mar está na frente, o inimigo está atrás, e agora? Veja só que resposta de Deus é essa. Essa é a resposta do dia que a pomba não volta. Ou seja, você já tem tudo, já é teu, agora simplesmente entre. Quando Moisés estava lá questionando Deus: será que vão me ouvir? Deus diz: vai ter um cajado na tua mão, com ele você operará os sinais. Deus já tinha determinado. Quando a serpente dos egípcios vão ali se manifesta, a serpente de Moisés vai e come a dos egípcios. Ele pega, vira o cajado de novo. Ou seja, já estava na mão de Moisés, Deus já tinha dado para ele. Mas muitas vezes nós na igreja, nós ficamos pensando assim: Deus, quando o Senhor vai fazer? Quando o Senhor vai enviar o teu Espírito? Ele já enviou. Quando o Senhor vai enviar avivamento? Já tem, já é teu. Mas tem um momento que você precisa entender: a pomba não vai voltar, e agora é a hora de eu usar o cajado que está na minha mão. Moisés, por que você clama para mim? Diga ao povo que marche. Quando a pomba não volta, Noé entende: chegou a hora de sair da arca, chegou a hora de ir para um novo tempo, chegou a hora de escrever uma nova história. Por quê? Porque eu já tenho a bênção. E hoje nós temos tantas pessoas correndo atrás da bênção, mas já lá em Deuteronômio já diz como a bênção se manifesta. Diz: se você me obedecer, se você me ouvir, se você guardar os meus mandamentos. Isso eu aprendi com o meu pastor, com o Harold. Ele sempre ensinava isso. E ele brincava: quando eu obedeço, quando eu entendo, quando eu estou com o Senhor, a bênção ela vem. Quase que eu falei a pomba, não sei porque que entrou pomba aqui na minha cabeça agora, acho que misturei aqui, meu irmão, calor. Mas a bênção ela vem como um míssil, e ela atinge você onde você está. Porque Deuteronômio diz assim: as minhas bênçãos virão e te alcançarão. Sabe, quando você entende, a pomba não volta, é a hora de começar uma nova história. Eu sei que tem pessoas aqui essa manhã, precisa mudar algo em você, precisa mudar a tua visão. É a visão de um novo tempo. É a hora de sair da arca, entrar nas promessas, e a pomba não vai voltar. É o sinal de Deus para começar uma nova história. É o sinal de Deus para eu e a minha família entrarmos em um novo tempo. Isso é maravilhoso. Mais um exemplo que eu vou dar a respeito de participar dos milagres. Moisés vai, levanta Josué. Chega a hora de conquistar a terra. Eles estão olhando a terra, e o Jordão era o último obstáculo para a entrada na terra. E a Bíblia diz que eles ainda chegam. Deus faz umas coisas, meu irmão. Eles ficaram 40 anos rodando. Por que não chegar no Jordão na hora que as águas estavam mais baixas? Já parou para pensar nisso? Por que tinha que chegar no Jordão logo quando estava transbordando? Porque para Deus a diferença do volume das águas, aliás, o volume das águas não faz diferença nenhuma, faz para nós. Para Deus não faz diferença curar uma dor de cabeça ou ressuscitar alguém. Isso faz diferença para nós. Parece que tem pastor mais, sabe, grudadinho com Deus, que esse ressuscita. Tem os pastores de dor de cabeça. E a gente vai fazendo essa distinção, mas para Deus não faz diferença nenhuma. Na primeira ressurreição do Senhor Jesus, aliás, a segunda, da filha de Jairo, quando ele chega, entre aspas, e também na de Lázaro, é como se ele tivesse chegado atrasado. Jairo consegue falar com ele, mas no caminho aparece a mulher com fluxo de sangue. E Jesus, quando chega, já tinham avisado Jairo: não incomodes mais o mestre, porque ela morreu, acabou.
Essa é a visão de corvo: estar diante de Deus e dizer que uma coisa acabou. Mas Deus é o Deus que pode do nada restaurar. Deus é o Deus que pode do pó levantar filhos de Abraão, como diz a palavra. Deus é o Deus que pode todas as coisas. E na ressurreição, quando Ele chega, Ele até diz: não se preocupa não, pessoal, está só dormindo. Para Deus não faz diferença, para nós faz. O Jordão não fazia diferença. E quando eles chegam diante de Deus, Deus disse: desse milagre vocês vão participar. Coloca os sacerdotes na frente e pisa na água. Pisaram na água. Aí, não estudei sobre esse texto para falar hoje, mas uma outra vez, parece que era quase 30 quilômetros acima que as águas foram represadas. Não baixou a água exatamente, não abriu o mar. Milagres diferentes. Num o mar abriu e eles passaram a seco, no outro teve que pisar na água. Mas a verdade é que nos dois eles estavam participando do milagre. E aí eles atravessaram o Jordão, mas participaram. O tempo que a pomba não volta é quando você entende assim: chegou o momento de eu participar dos milagres, chegou o momento de eu me mover em fé. Eu tive na minha vida, vou falar algo sobre a visão, né? Senão a gente vai falar só do milagre, o povo só vai querer o workshop do Pedro e não vai no do Zeon hoje. Vamos falar sobre a visão aqui para te animar. Eu tinha uma dificuldade de multiplicar a minha célula. Antes de começar a célula na igreja, eu sem saber o que era célula, sem saber nada disso, tinha a garagem da casa do meu pai. E ali eu comecei a convidar os meus amigos. E eu já estava reunindo 50 dos meus amigos na garagem da casa do meu pai, sendo que a gente nem sabia o que era grupo pequeno, não sabia o que era célula, mas pense um lugar, meu irmão, aonde o fogo descia. Aconteceu de tudo naquela reunião. Eu lembro uma vez que chegou uma menina, quando a menina entrou na garagem da casa do pai, eu olhei e falei assim: já te vi. O que eu tinha visto era o demônio que tinha vindo junto com ela. Quando eu cumprimentei a menina, eu falei assim: essa aí está endemoniada. E só esperei a hora que ia dar o grito. Continuei ministrando. A menininha começou a passar mal. Aí a irmã que trouxe ela, que convidou ela para a reunião, levou a menina para o meu quarto. Eu falei: ah não, diabo, no meu quarto. E eu ministrando ali. Levaram. Daqui a pouco escutei um grito no quarto. Falei: meu Deus, endemoniou de vez agora. Cheguei lá, a menina estava com um punhal na mão, que ela tinha entrado em minha casa com um punhal. Ela estava grávida, e ela estava com o punhal endemoniada, virando o punhal para colocar na própria barriga e matar a criança. Isso foi quando eu entrei no quarto. Entrei no quarto, olhei a menina gritando e colocando o punhal na barriga. Meu irmão, foi um ímpeto tão grande que acho que se eu pensasse não tinha feito. Quando eu vi aquilo, eu meti a mão no punhal dela. Só que a diferença é que ela estava com a mão no cabo. E ela ficou forçando o punhal e eu segurando o punhal e falando: não, não vai. E comecei a dar ordem e o demônio saiu. Quando o demônio saiu, que a menina voltou, falou: o que aconteceu? Quando eu olhei, eu estava com o punhal na mão o tempo inteiro. E minha mão não tinha cortado. Eu falei: Deus, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor opera milagre. Eu nem vi esse milagre. Talvez se eu tivesse visto, não tinha pego no punhal. E aí Deus libertou aquela moça. E aí antes então da visão de célula, queridos, eu falava assim: meu Deus do céu, é maravilhoso isso aqui. Aí os pastores vieram com a visão. Luciano, acho que foi para a Colômbia na época, e trouxe a visão. Eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus do céu, olha o orgulhinho ali, bem mascaradinho ali. Eu olhei para isso e falei assim: eu não tinha visão, não sabia como é que fazia, e a casa era cheia. Falei: eu vou ganhar essa agora pobre inteira para Jesus, só eu, vamos ver o resto aí, o que vai sobrar. Falei: mas eu vou arrebentar. E aí começou as células. Através daqueles amigos que eu tinha ganho, os pastores chegaram e dividiram aquela célula, aquele grupo de 50 pessoas, em várias células, em mais ou menos 10 células. Dentro disso começou então as células a funcionarem. Se eu te contar, eu fiquei com 3 pessoas. E aí aqueles que eu tinha ganho para Jesus, os caras começaram a multiplicar a célula deles.
2 células, 3 células. E aí tinha um bendito irmão ainda, eu só tinha 3, e tinha um bonitão que não ia ainda. Então eu ficava com 2. E eu comecei a olhar e falei: Deus do céu, o que está acontecendo? Falei: eu ganhei tudo esse povo aí que está arrebentando, e minha célula está essa tragédia aqui, Deus. E gente, comecei a entrar em crise, e sempre jogando para Deus: Deus, por que o Senhor não faz? Deus, por que o Senhor está fazendo com os outros, não faz comigo? E Deus ali me quebrando, falando assim: você vai aprender, meu filho. Eu acho que tem coisas que a gente faz diante de Deus, Deus olha e fala assim: te amo, filhão. Um dia eu falei assim: não, hoje minha célula vai mudar. Fui na fé, exercendo fé. Você sabe que, de acordo com os ministérios da igreja, é o nível de comida que você come. Você já percebeu? Se você lida com adolescente, é cachorro quente, não é? Retiro de adolescente, o que tem? Cachorro quente. Aí você come cachorro quente na sexta-feira, no sábado é o macarrão com molho de cachorro quente que sobrou da sexta. Você vai chegando nos jovens, você já tem uma comidinha melhor. Você chega na rede de homens, meu irmão, costela, picanha, aí o negócio é diferente. E aí, como eu lidava com praticamente adolescentes ali, eu era bem novo, tinha meus 18 anos, 19 anos, eu falei assim: eu vou convidar 40 amigos meus para minha célula. E saí, convidei todo mundo, cara da faculdade, quem eu achava, gente, eu convidava. Eu fiz na minha casa, minha esposa, 3 panelas de cachorro quente assim. Pão, eu não sei nem quantos que eu comprei. E falei: essa célula, se o povo não está vindo, que venha pela comida. Mas chegando aqui nós ganhamos todo mundo. Aquela célula foi uma pessoa. E eu olhei para aquelas panelas de cachorro quente, me deu uma indignação daquilo. Eu falei: agora eu vou na casa do Herd, vou dar cachorro quente para ele vai comer cachorro quente. Eu vou na casa do Luciano, o Luciano vai comer cachorro quente uns 3 dias. E aí o outro pastor, que era o Luiz, falei: não, esse negócio não está dando certo, rapaz. E aí você começa: bom era antes, não sei o quê. Eu não sabia que Deus estava trabalhando algo comigo. E aí, sabe o que foi o pior? Fiquei tão indignado, só foi aquele um. E eu fiquei tão indignado com aquilo que eu falei: então não vamos fazer célula, vamos assistir um filme. E eu saí na época da locadora para ir buscar o filme. Quando estou indo buscar o filme, isso acontecia antigamente, né? Veio um Chevette de um amigo meu, mas tinha uns 13 dentro do carro. Sabe? Que jovem também acontece isso, né? Não importa a lotação do carro, você vai enchendo, enquanto couber, dá espaço. Eu olhei, eles estavam indo em direção à minha casa, eu falei: os caras só atrasaram, estão indo para a célula. Parei meu carro, falei: vocês estão indo para a célula? Eles: célula? Não, nós estamos indo comer não sei onde. Gente do céu, aí minha crise, eu queria abrir um buraco assim e me enfiar. E aí eu fui pegar o filme, voltei, estava o irmão lá, fielzinho, assistiu o filme junto comigo. Nem lembro que filme que era, mas com certeza devo ter pego um filme daqueles de chorar, você chorar tudo que quisesse ali. Naquela madrugada eu fui para a presença de Deus, falei: Deus, o que está acontecendo? Falei: Deus, o Senhor sabe que eu tenho uma vontade de te servir, eu tenho uma vontade de ver essa cidade inteira rendida. Achei que ia dar certo esse negócio de célula, eu só estou sofrendo, Deus. Aí Deus, naquela madrugada, falou comigo, falou: Éclis, você precisa entender que sou eu que faço. Quando você entender que sou eu que faço, você não vai gastar tanto das suas forças. E eu lembro, naquela madrugada, Deus falou assim para mim: quantas pessoas você quer ter na sua célula? Meu irmão estava com tanta falta de fé naquele dia, mas se eu tivesse com um pouquinho mais, tinha dado mais certo. Mas eu estava tão indignado ali que eu falei: ah, Deus, antes eu pensava em ganhar agora a prova inteira, sozinho. Falei: agora, Deus, se o Senhor quiser me dar umas 3 células,
Falei, tá bom. Um mês depois, tinha 39 pessoas na minha casa. Essas células se multiplicaram, transformaram-se no nosso Ministério de Jovens, onde eu cheguei a ter 72 células no Ministério de Jovens. Fui pastor do Ministério de Jovens por muitos anos. Aí hoje assumi a igreja, então larguei o Ministério de Jovens e vim para a igreja. E eu posso dizer para você, dá certo, sempre dá, mas dá quando a gente entende que só participa do milagre, não necessariamente faz o milagre. O maior problema de alguns ministérios é quando eles começam a achar que eles que fazem. A verdade, eu tenho 5 pães e 2 peixes. A verdade, eu tenho uma porta da arca aberta com Deus dizendo, agora vai, mas a terra já está preparada para você. Algo maravilhoso acontece, com isso eu termino a minha mensagem. Quando Noé entende que a pomba não vai voltar mais, ele sai da arca, ele sai com toda a sua família, sai com todos aqueles animais, para começar uma nova história. Mas me chama muita atenção o que Noé faz. Noé podia fazer tantas coisas, mas ele vai lá e levanta um altar diante do Senhor. E quando ele sacrifica diante do altar e aquela fumaça sobe diante do Senhor, algo mexe com Deus, ao ponto que ele sente o cheiro e diz assim, eu não vou destruir mais a terra com água. Isso não estava no contrato, foi depois da postura de Noé, fez mexer algo com Deus, que Deus olhou para Noé, sentiu o cheiro do churrasco e falou assim, não vou mais destruir. E como prova disso, Noé, eu vou colocar um arco nos céus, que sempre depois da chuva vai aparecer o arco. E até hoje, depois de uma chuva, nós olhamos para o arco, nós vemos Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de um novo começo, Deus é um Deus que pode me levar a escrever uma nova história. Agora, o que me chama a atenção, não sei se você já viu isso, tanto em Ezequiel como em Apocalipse, quando o profeta tem uma visão do trono, e quando João tem uma visão do trono, ao redor do trono está o arco. Deus não somente colocou o arco nas nuvens, mas o arco está ao redor do trono. E Deus está sentado no seu trono, mas todas as vezes que Deus olha para o homem, Ele olha pelo prisma do arco, da misericórdia, da aliança, de um novo começo, de que eu não vou destruir mais. Quando Deus olha para você, Ele vê você coloridinho. Tua vida não é para ser em preto e branco, meu irmão, é uma vida de alegria, é um novo começo, é uma vida em abundância. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Alguns, a partir dessa manhã, uma nova história vai começar na sua vida, tem uma nova folha para ser escrita, tem uma nova história para ser vivida. Queridos, tem algo novo, porque quando Deus olha para nós, Ele sempre olha pelo foco da misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Algumas pessoas olham e dizem assim, mas os meus erros, sim, existem erros, existem consequências, mas quando você entende, eu tenho um Deus que tem misericórdia de mim, eu tenho um Deus que pode mudar a minha história, eu tenho um Deus que pode mudar a minha família, eu tenho um Deus que pode mudar o meu casamento. Quando que você entende isso? Quando você diz, chegou a hora de dar um próximo passo, a pomba não vai voltar mais. E às vezes nós jogamos para Deus, quando chega o momento que Deus está dizendo, por que clamas a mim? Marche, vai, conquista a terra, entra na promessa. Ah, mas tem gigantes, visão de corvo. Se tem gigante, a gente sempre ouve essa brincadeira, a testa do gigante é a maior. É mais fácil acertar uma pedrada na testa de um gigante do que de um anão, é mais fácil. Por quê? Porque chega a hora que você vai participar do milagre.
Ontem nós falamos que Deus faz milagre. Hoje eu quero dizer que você pode participar. Como que eu participo, pastor? Participo através de uma semente. Dentro daquilo que você quer colher, você lança a semente. Se você está precisando de provisão, meu irmão, chegou o momento de você lançar uma semente nessa área. Precisa de uma cura, lança uma semente de fé. Por quê? Porque isso já está acessível para você. A palavra do Senhor nos diz, se não me engano, no livro de Efésios, que Deus já nos abençoou. Eu penso, uma pessoa que é horrível de português sou eu, mas eu consigo entender isso. Isso aqui não é futuro, concorda? Passado. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Tem uma nova história para você, tem um novo tempo. Tire a visão de corvo da sua vida e entende que tem um Deus que olha com você por misericórdia, pelo foco da misericórdia, e Ele quer te lançar para um novo tempo. Eu quero que nessa hora você se coloque em pé. Como que eu acesso tudo isso, pastor? Concordam que Noé precisou de fé? Eu preciso entrar em um novo tempo. 2 letrinhas, uma palavrinha tão pequena, mas que faz tanta diferença na nossa vida. Minha pergunta para você, e nós vamos orar, é no que você está crendo. Qual é a visão que você tem tido? Muitos irmãos, e eu ainda ouso dizer que muitas igrejas vivem debaixo de um espírito de murmuração. Mas sempre, mesmo em meio a um lugar que tenha murmuração agindo, sempre tem um remanescente. Sempre tem um Josué e Caleb. Josué é um homem que me intriga. Eu olho para ele e digo assim: que homem fiel. Vou te dar só um exemplo. Imagina você andando no deserto, calor, não tinha ar condicionado, e aí chega para você e diz assim: vai lá e espia a terra. Eles, os espias, chegaram até a terra. Concorda comigo então que eles sabiam qual era o caminho para a terra? Concordam? Se eles chegaram na terra, eles sabiam por onde ia para a terra. E aí eles voltam. 10 dão um relatório horrível e desanimam o povo. Josué e Caleb, fiéis, e dão um relatório correto. Mas aí o líder dele, Moisés, fica andando 40 anos sem chegar na terra. Que discípulo fiel é esse que segue um pastor dando volta por 40 anos e não faz um motim? Você imagina o Josué chegando e dizendo assim: viu, Moisés está perdidinho. Nós podíamos ter chego já na terra há 39 anos atrás, mas ele foi tão fiel que seguiu um homem que estava andando no caminho errado e não se levantou contra ele. Gente, essa para mim é uma das palavras mais fortes de liderança. Ele segue, até que chegou o tempo dele. Mas você concorda comigo que no primeiro ano Josué já podia ter ido para a terra? Ou então juntava Caleb e dizia assim: ó, o povo lá não aceitou, os 10 são meio fraquinhos, mas vamos pegar nós aqui, Caleb, nós vamos conquistar essa terra mês que vem. A gente sabe qual é o caminho. Se o povo está dando volta, eu vou. Mas ele decidiu pela fidelidade, e não algo que trouxesse uma recompensa ou um conforto para ele. Ele decidiu, mesmo sabendo qual era o caminho,
ele decidiu permanecer fiel. E deixa eu te dizer algo, isso que eu falei agora não tinha nada a ver com a mensagem, foi de graça. Mas se você praticar isso na sua vida, você continuar sendo fiel, mesmo nos momentos que você olha e diz assim: acho que está indo para um caminho errado, e o bispo aí, não sei não. Nesses momentos, você diz assim: eu permanecerei fiel. Uma das características de Caleb, que significa cão, e se tem uma coisa, quando a gente pensa cão no meio da igreja, a gente já pensa no diabo, mas estou falando do cão, um animalzinho. Você já viu o cão de bêbado? O bêbado bate no cão, vive na rua, não dá comida direito para o cão, e o cão continua do ladinho. Se tem uma coisa que o cãozinho é fiel. Quem tem cachorro sabe. Gato diz que não é muito, né? Mas cão é fiel. Características. Você quer entrar numa nova atmosfera, num novo tempo na sua vida? Visão de pompa, visão de fidelidade, visão de milagres. Mesmo em meio a situações que você olha e diz assim: parece que até a liderança, pessoas estão erradas, mas eu sei em quem eu tenho crido, e sei também que Ele é poderoso para guardar todo o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero te fazer algumas perguntas. Como você tem olhado para a sua família? Visão de pomba? Visão de corvo? Como você olha para o teu emprego? Como você olha para o trabalho das tuas mãos? Aquilo que você tem tocado a mão para fazer, você olha com uma visão de pomba e diz assim: não, Deus vai multiplicar a 30, a 60, a 100 por 1. Eu sou próspero, tudo que eu tocar a mão para fazer será próspero e bem sucedido. Eu tenho a bênção do Senhor, Ele é a minha fonte. É assim que você olha? Ou de repente você olha e diz assim: aqui nessa cidade nada vai para frente, aqui nada dá certo, aqui nada acontece. São duas visões, mas dentro daquilo que você vê, a forma como você vê, você prova ou não de milagres. Senhor, essa manhã eu oro, Pai, procuramos transmitir a Tua palavra, Pai, de uma forma tão simples essa manhã, Senhor, mas de nada adianta transferir a Tua palavra, Pai, se ela não for acompanhada pela Tua presença, Senhor. Eu clamo, Pai, que o Senhor possa estar tocando os corações aqui essa manhã. Pai, talvez tem pessoas que mesmo estando na igreja, mesmo estando na arca, mesmo estando debaixo de proteção, de todo o temporal que está acontecendo lá fora, ainda estão com uma visão humana, ainda estão com uma visão de corvo, mas esta manhã eu declaro: o Senhor está abrindo os teus olhos. Esta manhã tem uma pomba com um ramo de oliveira no bico. Jesus está se manifestando, Jesus está mudando a sua visão, Jesus está aumentando a sua fé, e você entrará em um novo tempo. Chegou a hora de escrever uma nova história, chegou o momento de se posicionar em fé, chegou o momento de pisar na água, e o Jordão vai cessar as águas, e você vai atravessar aquilo que te impede de chegar na promessa, aquilo que te impede de alcançar. Eu percebo essa manhã pelo Espírito de Deus, muitos aqui estão só olhando para a promessa. Muitos aqui têm coisas há anos que você sonha dentro da sua casa, na sua vida, e de repente está só olhando para a promessa, e tem um Jordão que te impede. Esta manhã eu te digo: pise na água, meu irmão, a pomba não vai voltar mais. Saia da arca, entre em um novo tempo, escreva uma nova história, porque a promessa está disponível para você. Você pisa
e ali os inimigos serão derrotados. Senhor, eu oro por essa igreja. Muitos já olham para essa casa e dizem: é maravilhoso o que Deus está fazendo, já reconhecem. Pai, mas eu declaro, do mesmo jeito que diz em Coríntios, Pai, que nós temos o mesmo espírito de fé, e nós cremos, por isso falei, cremos, por isso falamos. Eu declaro um novo espírito de fé vem sobre essa casa. Tudo aquilo que eles já conquistaram não se comparará com aquilo que eles ainda conquistarão em Cristo Jesus. Eu declaro, os inimigos, os gigantes dessa terra estão caindo, estão sendo derrotados. Eu declaro portas abertas para essa igreja. Eu declaro, vocês entrarão em lugares que você nunca entraram. Preparem-se para ir para novas cidades. Preparem-se. Eu vejo pessoas sendo enviadas, eu vejo ministérios sendo levados para outros lugares. Eu vejo jovens que estão com tochas nas mãos e eles serão levados para outros lugares. Chegou o tempo de dar um passo para fora da arca. Chegou o tempo de escrever uma nova história. Chegou o tempo de tocar regiões e não somente cidades. Você que ora em línguas, erga suas mãos, comece a orar em línguas. A pomba não vai voltar. É o momento de escrever uma nova história. Eu quero que você comece a orar a respeito da sua vida, a respeito da sua família. Comece a se mover em fé. Comece a fazer declarações de fé dentro do novo tempo que você vai entrar a partir de hoje. Eu declaro esse congresso como um divisor de águas. A sua vida nunca mais será a mesma a partir desses dias. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Visualize um novo tempo. Quando Noé saiu da arca, não eram os cadáveres, era a árvore que já tinha brotado por causa do milagre do Senhor. Um tempo de milagres, um tempo de coisas novas. Deus, nós lançamos fora a murmuração. Nós vivemos de uma palavra que sai da sua boca. Declara um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Senhor, nós declaramos sobre o Brasil, nós declaramos: chegou o novo tempo na nossa nação. Chegou um novo tempo na nossa nação. Deus move os céus sobre o Brasil. Deus está levantando profetas no nosso meio. Talvez tinham profetas aqui que estavam calados. Chegou o momento de você erguer a tua voz, profeta, e faça declarações no reino espiritual. Declarações a respeito da sua vida, declarações a respeito da igreja, declarações a respeito da sua família. Erga a tua voz nessa hora. Eu sinto os céus abertos sobre nós. É o tempo de se mover em fé. É o tempo de sair da arca. É o tempo de sair do meu conforto. É o tempo de sair da minha zona de conforto e escrever uma nova história. Algo novo sobre ti. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração.
essa lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui, vem me consumir, vem me consumir. Aumenta o fogo, 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 aumenta o fogo. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Deus está abrindo os teus olhos. É uma nova visão a partir dessa manhã. É a visão de um Deus que tudo pode. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olhe para esse Deus que foi moído por nós, que foi esmagado, ferido por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É o maravilhoso Jesus que disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. Paz. Eu libero paz sobre sua vida. Jesus disse aos seus discípulos: por onde vocês passarem, liberem a paz. Eu declaro paz sobre essa igreja, paz sobre essas famílias. Eu declaro uma nova visão a partir de hoje. Do mesmo jeito que Deus mudou Paulo, mas para mudar de Saulo para Paulo, deixou Paulo dias sem enxergar, porque Deus dizia: aquela visão lá, Saulo, não serve para você. Você vai ficar alguns dias sem enxergar, para eu abrir os teus olhos e você ter uma nova visão a respeito de você mesmo. Eu sinto Deus abrindo os olhos aqui. Eu sinto alguns ministérios proféticos que estavam travados, e essa conferência vai te destravar. Você vai começar a profetizar coisas a respeito da sua casa, e eu vejo os céus abertos sobre sua família. Antes de terminar, pastora, eu sinto um upgrade no ministério de vocês. Vocês me contaram já que vocês assumiram a região, mas não é por causa disso que eu estou transmitindo essa palavra. Na verdade, isso é só o começo daquilo que Deus quer fazer através de vocês. Deus fala que tem um DNA nessa casa, e que essas outras igrejas ainda não têm esse DNA ainda, mas que Deus vai levar vocês para gerarem esse DNA nessas igrejas. E eu vi uma multiplicação, uma colheita muito grande. Deus manda eu dizer para vocês que será algo tão grande que vocês não pensem em cidades, pensem em regiões. Você vai dizer: essa região Deus está nos dando por herança. Eu senti que tem uma simplicidade no coração de vocês, e um desejo tão grande de fazer o certo.
E também tem alguns momentos que vocês já aprenderam isso, vocês olham para vocês mesmos e dizem: Deus, sabemos que não é por nós. E porque Deus viu essa humildade no coração de vocês, eu vi muitos pastores abaixo de vocês, dizendo: nós queremos isso, nós queremos caminhar com vocês. Eu venho aqui a essa casa para dizer que esse ano vocês entrarão em uma década apostólica. Novos lugares, novas pessoas, novos desafios. Não olhem para eles com uma visão de corvo. A visão de corvo que muitas vezes entra no coração de um pastor é: não teremos dinheiro, demanda recurso, aquele povo lá é mais difícil. Deus diz: não, eu já determinei, diz o Senhor. Deus manda eu destravar algo nessa casa a respeito de recursos. Eu vi vocês clamando a Deus e dizendo: Deus, nós temos tantos sonhos, mas tem faltado os recursos. Estamos em uma região que não é tão abastecida. Eu vi vocês dizendo isso a Deus. E Deus diz: Deus vai começar a conectar vocês com pessoas, relacionamentos extraordinários. E essas pessoas vão chegar e vão dizer: bispo, eu quero financiar aquilo que Deus colocou no teu coração. E com vocês vai acontecer algo bem diferente. Eu vi igrejas abençoando vocês. Deus vai levar vocês para ministrarem em lugares que a igreja daquele lugar vai dizer assim: nós queremos sonhar e abençoar vocês. Senhor, eu venho como homem de Deus neste lugar, debaixo de uma palavra profética do Senhor. Todo poço que foi entulhado pelos filisteus aqui, que seja desentulhado agora, e a verdade que está no nome dessa casa, que eles encontrem o poço de água viva. Eu declaro que venham recursos do norte, do sul, do leste e do oeste. As riquezas das nações serão depositadas aos pés dessa casa, porque aquilo que o Senhor determinou que vai fazer através deles se cumprirá, porque o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Eu clamo, Pai, também por um tempo de renovo aos pastores dessa casa. Traz renovo, Pai, em meio ao sol que muitas vezes tem sido tão forte. Que eles vivam a realidade do texto que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu sinto que tem uma sombra debaixo das asas do Senhor. Do mesmo jeito que quando Jesus chegou diante de Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te colocar debaixo das minhas asas. Deus está colocando essa casa debaixo das asas, mas não são qualquer tipo de asas. As asas do Onipotente, daquele que pode todas as coisas. Eu declaro um novo tempo a partir dessa conferência, uma vida em abundância, uma vida extraordinária, milagres, renovo, provisão, uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, toda essa verdade que o Senhor liberou, nós confirmamos, declaramos que nós recebemos, Pai, como pastores, como igreja. O nosso coração se derrama perante o Senhor, aos pés do Senhor. Queremos estar sensíveis, disponíveis, quebrantados. Pai, somos tão gratos pela presença, pela glória, pelo fogo, Pai, mas não somente por aquilo que estamos sentindo, experimentando, mas pela visão que o Senhor tem nos dado, pelo entendimento que o Senhor tem revelado a vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui, nesses dias, Pai. Pai, eu sei que aqui é uma igreja que acredita na visão dos céus, corações desejosos por viver por algo maior, Pai, e é por isso que estamos aqui. E agora queremos que essa realidade, que essa unção, que essa verdade venha sobre a vida da tua igreja aqui nessa manhã, sobre esses líderes, Pai. Pai, que a unção do Senhor se renove sobre eles, Pai. Pai, que essa palavra, Deus, que o pastor Weckles liberou, Deus, venha transformar o entendimento dos teus filhos e filhas. Que possamos realmente saber como se posicionar diante de um novo tempo, Pai. E é por isso que nós abençoamos os teus filhos. Transforma o coração, renova o entendimento, quebra as barreiras. Pai, se tem pessoas que têm vivido debaixo de um jugo de cegueira, de limitação, Pai, que o Senhor toque, Pai, na visão, Senhor, para que a visão dos céus se revele a eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Senhor ser um Deus tão bom, ser um Deus tão gracioso para conosco, Pai. Pai, obrigado porque sabemos que não existe ninguém que passe despercebido, não existe pastor, não existe ministério insignificante. Nada passa despercebido aos seus olhos. É por isso que nós temos acreditado no chamado e na promessa do Senhor para essa região, para essa visão que o Senhor tem nos dado, Pai. E nós queremos que essa mesma visão, essa mesma unção seja partilhada e seja derramada sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Se você crê, recebe aplauso do Senhor Jesus nessa manhã.